Boa noite, gente. Vamos lá para um temaço, hein? Dessa noite, referente a lidando com a pressão social e familiar. Algo que a maioria das mulheres passam, principalmente quando abre o empreendimento, certo? Vamos lá. Bom, esperar o pessoal chegar aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está entrando na live, essa live é uma live que vai dar o que falar, mas que vai expandir, vai abrir a visão de vocês, mulheres, que estão passando por uma determinada situação parecida, tá? Bom, já vamos dar início aqui, lidando com a pressão social e familiar. Esse é o tema da live de hoje. Você vai sair daqui com uma visão de como resolver isso. Passos do que você já pode aplicar, colocar em prática para você já resolver isso, ok? Bom, a primeira coisa que eu trago aqui é: tenha uma comunicação aberta. A comunicação aberta e transparente, ela cabe em qualquer âmbito, tá? Deixa eu melhorar aqui a imagem. Ela cabe em qualquer âmbito, mas aqui quando estamos falando de família, é importante sim que a pessoa consiga. Boa noite, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Então eu já dei início aqui na live, mas eu vou voltar um pedacinho que eu tô falando aqui. A primeira dica é: tenha uma comunicação aberta. Na verdade, quando essa mulher abre um empreendimento, ela... empreendedora, tudo bem? Seja muito bem-vinda, todas que estão chegando na live. Depois vocês compartilham comigo de onde que vocês estão assistindo, tá bom? Bom, a comunicação aberta, ela vai servir para qualquer âmbito, seja no profissional quanto pessoal. Mas neste momento, e quando a mulher empreendedora abre uma empresa, o que acontece? Principalmente quando as coisas não vão como ela deseja, né? Como a família deseja. Olha, da Noruega, que chique, hein? Seja muito bem-vinda, Sônia. Muito bom, internacional. Então, essa mulher, ela já está com problemas emocionais, né? Principalmente quando ela abre um empreendimento e ela não consegue ter o resultado do qual ela almejou, do qual ela está buscando, né? E isso, dentro de um processo empresarial, para a gente que tem empresa já há algum tempo, é algo que, vamos dizer assim, comum, porque o começo, muitas vezes, você está aprendendo, por mais que você já tenha experiência, isso aconteceu comigo. Tanto é que é por isso que hoje eu trago como missão ajudar outras empreendedores a superar esses desafios, principalmente os desafios emocionais. Vocês vão entender daqui a pouquinho aqui, toda a live, inclusive... segura até o final, porque no final tem a cerejinha do bolo aí de virada de chave para vocês já saírem daqui com algo concreto que vocês podem fazer para que vocês consigam ter esse melhor relacionamento com a família, né? Então o que acontece? Nesse momento em que a mulher abre um empreendimento e principalmente quando as coisas não vão bem, muitas vezes existem ali os julgamentos, né? Principalmente de um esposo. Isso também serve também para homens, tá? Eu tô trazendo aqui porque o meu público são mulheres, mas isso também serve para homens, né? Quantas vezes um rapaz abre um empreendimento e a mulher tá ali, ó, falando, tá vendo? Eu falei para você não fazer isso, enfim, né? Principalmente quando as coisas não vão bem. Mas vamos trazer o foco aqui na nossa águia, na nossa amiga empreendedora. Então essa mulher, ela já tem tantos problemas. Principalmente o que ela tem enfrentado é tanta coisa nova, são tantos desafios. Eu costumo falar que o emocional dessa mulher vira um lixo, né? Porque é tanta coisa que passa ali na cabeça dela. Poxa, será que meu marido tinha razão? Será que não era para eu abrir esse empreendimento? E as coisas não vão bem. E aí é o que eu costumo falar: aquilo que tinha tudo para dar certo acaba falindo, porque essa mulher não aguenta a pressão emocional dela mesma, da cobrança dela mesma, e a pressão psicológica do familiar. Eu trouxe um exemplo aí de maridos, mas assim,
isso acontece também com mãe, com irmã, com irmãos, tá? É a pressão de uma forma geral, tá? Da família sobre essa empreendedora que de repente não está tendo resultado. Então é algo muito difícil de lidar. Por isso que eu trouxe esse tema aqui para a live. A primeira coisa que você tem que fazer é, minha amiga, a comunicação transparente. Comunicação transparente, senta e conversa, porque senão começa a gerar um mal-estar, fica aquele mal-entendido. Converse, abra o seu coração para sua família, tá? Para quem está ali te julgando, ou então, né, até mesmo te condenando, abra o coração, ok? E é importante também, minha amiga empreendedora, definir aí expectativas realistas, porque assim, quando a gente abre um empreendimento, né, na maioria das vezes, essa mulher, ela tem as melhores das expectativas para o resultado que ela está buscando, né? Muitas vezes ela fala assim, eu vou abrir um empreendimento porque eu quero ganhar mais, eu vou abrir um empreendimento porque eu quero liberdade, né? Tem essa falsa impressão de que uma empreendedora vai trabalhar menos. Pelo contrário, quando ela se depara com expectativa versus realidade, ela percebe que ela tem que trabalhar muito mais. Muitas vezes, inicialmente, ela vai ganhar muito menos do que se ela estivesse até trabalhando numa empresa ou para alguém. Então, existe essa expectativa versus a realidade, que precisa ser trabalhada. Quando eu fui abrir minha empresa, eu cheguei para um tio, inclusive um tio muito querido, finado tio, né? E eu falei para ele que eu estava abrindo uma empresa e ele tinha uma empresa. E aí ele falou assim, Tati, sua empresa vai demorar 3 anos para você conseguir ter resultado. E eu falei, 3 anos, eu acho que ele se equivocou. 3 anos é muita coisa, né? E inclusive eu havia me preparado financeiramente para aguentar em torno de 1 ano, 1 ano e meio, segurando esse processo inicial, até você conseguir montar, desenvolver, até você já começar a tomar corpo aí no mercado, começar a ficar conhecido no mercado, conhecida no mercado. Então eu tinha me projetado para 1 ano e meio, eu falei 2 anos assim, estourando. Ou seja, o que aconteceu? Passou, foram de fato 3 anos, o meu tio estava correto, ele já tinha experiência, ele quis me alertar e eu, assim, na hora que eu ouvi eu falei, mas será que é tudo isso mesmo? Gente, muitas vezes é tudo isso, depende de uma série de fatores, inclusive assim, gente, tudo que eu tô trazendo aqui, existem pessoas e pessoas, tá? Aqui eu vou dar uma visão para que vocês possam ter ações concretas para já fazer aí, já praticar na sua vida. Mas existem pessoas e pessoas, existem, enfim, desde você que está assistindo minha amiga Águia, há um estilo de pessoa que você vai ter que conversar, enfim. Mas com isso aqui você pode ter certeza que você vai conseguir ter um avanço aí em termos de comunicação, em termos de clareza, em termos de transparência, né? Porque a pior coisa, essa empreendedora, ela já está se sentindo ali um lixo. Eu vou usar a palavra que eu usei pra mim, eu me senti um lixo. Mas se tem outras pessoas que estão ali ainda te julgando, pessoas que estão falando coisas, isso vai piorar ainda mais a situação e você vai levar muitas vezes essa parte do profissional pro relacionamento. E aí você vai estragar mais ainda, de repente, aquilo que você já tá vivendo ali que não tá bom, você ainda vai estragar o lado familiar. Então tem que ter um jeitinho de você conseguir ter resultado, tá? Então, primeira coisa, também verifique a expectativa versus realidade. Muitas vezes o que nós imaginamos, nem sempre aquilo acontece. E você precisa estar preparada, você precisa ter um plano de ação. Eu costumo usar uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: empreender é como se jogar de um penhasco e construir um avião na queda para que você não caia. Olha que frase. E é uma frase verdadeira, é uma frase real. Por quê? Quando você entra no empreendimento, muitas vezes você não quer parar. Quando você não vê a coisa acontecendo, você não quer parar. E aí existe um ponto muito importante, porque assim, muitas pessoas entram em dívidas. Deixa eu dar boa noite aqui. Débora, Michele, lindas, sejam bem-vindas, tá bom? Então eu tô falando aqui, quando a mulher ela abre um empreendimento, muitas vezes ela não quer parar com esse empreendimento e começa a entrar em dívidas. Inclusive eu tenho uma dica aqui para trazer para você que de repente está vivendo uma situação parecida.
Vou repetir sim. Vamos lá. Débora, que parte que você quer que eu repita? Minha amiga, fala aí. Que eu já falei aqui algumas coisas já. Fala que eu volto, tá? Mas vamos lá. Um ponto importante para essa mulher que de repente tem um empreendimento e ela está entrando em dívidas. Ah, frase, já falo já. Beleza, falo. Deixa comigo. Então essa mulher de repente ela está entrando em dívidas. Aí qual o ponto a se observar nesse exato momento? Existe algo que sempre me perguntei e hoje eu tenho a resposta. Quando que é resiliência, perseverança e quando é teimosia? Olha que bela reflexão para você trazer para o seu negócio. Quando que é teimosia e quando que é resiliência? Porque assim, todo negócio tem outra frase, depois eu falo essa frase aí, viu, Débora? Segura aí que eu já vou falar. Mas existe uma frase que fala o seguinte, que não existe empresa que não deu certo, existe empresa que não foi até o final. Por quê? Porque você tem que ir mudando de estratégia no meio do caminho para você conseguir ter um resultado. Tudo na vida é assim, tá? E no empreendimento não vai ser diferente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer coisas novas. Quando saber se é resiliência ou se é teimosia? Se você está num grau do qual, de repente, você já está entrando em dívidas. Primeiro, saber se você está fazendo coisas diferentes. Se você está praticando coisas diferentes, você está tendo resiliência, você está praticando a sua resiliência, a sua perseverança. E isso é positivo, tá? Agora, se você não está fazendo nada diferenciado, como é que você vai ter um resultado diferente, minha amiga? Então, aí se torna... a palavra que eu falei fugiu a palavra. Se torna teimosia. Aqui faz sentido para vocês até aqui onde eu tô trazendo essa visão? Amiga, vamos lá. A frase que eu guardo no meu coração e que toda vez que eu me vejo num desafio, porque assim, gente, quando a gente tem um empreendimento, não vai pensar que, tá tudo bem, lindo, maravilhoso. Não. A cada desafio, a cada passo que você der, vão acontecer novos desafios. Então, assim, para você ser quem você se tornou hoje, beleza, Débora? Para você ser quem você se tornou hoje, você teve que dar um passo à frente, seja no estudo, seja no conhecimento, seja em estratégia, para que você pudesse chegar até aqui hoje, minhas amigas. Vocês precisaram fazer algo diferente. Agora, imagine-se ganhando 10 vezes mais. Essa pessoa que você está imaginando, ela precisa ter outro desempenho, ela precisa ter outro recurso. Né? Até essa semana eu atendi uma pessoa que falou assim, Tati, a sessão cápsula é para quem está num processo emocional ruim? E eu falei, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Se você já tem um patamar top, Tatiane, minha empresa está faturando 100 mil, Tatiane, minha empresa está faturando 300 mil, fazendo a sessão cápsula, claro, pontual, de acordo com o que você está buscando, você vai faturar 3 vezes mais, entende? Então, essa é a diferença. Mas vamos lá, sem mais delongas, minha amiga que me pediu a frase, que é algo que eu penso todo dia, principalmente quando eu estou vivendo um desafio, tá, Débora? Eu penso assim. Empreender é como se jogar de um penhasco e construir um avião na queda. É a mesma sensação. Empreender é você se jogar de um penhasco e na queda você constrói um avião para que você não caia. Essa é a frase que eu guardo comigo. E toda vez que eu estou num desafio, porque os negócios estão andando e as coisas estão indo, as coisas estão caminhando. O que eu preciso fazer? Mudei a estratégia? Vai um tempo. Desafiador, né? Muito desafiador, Débora. Qual que é o seu segmento, Débora? Compartilha aqui comigo. É muito desafiador, é muito desafiador. Então, por isso que eu falo que tem que trabalhar o emocional, principalmente quando as coisas não vão bem. Deixa eu até trazer um spoiler aqui. Esses dias eu estava assistindo. Alguém já ouviu falar do Vale do Silício? Vocês conhecem o Vale do Silício? O que eles fazem lá? Lá eles são... A mente das pessoas que moram lá são todas voltadas para desenvolver negócios. E eu achei extremamente interessante, né? Os brasileiros morando lá, o que eles falaram?
Ah, mentora comportamental, show de bola. Então, somos aí basicamente do mesmo segmento, né? Show de bola, Débora. Show de bola. Vamos bater um papo depois. Vocês já ouviram falar aí do Vale do Silício, meninas? Vale do Silício, então a mentalidade das pessoas de lá são para negócios. Essa é a mentalidade das pessoas que moram no Vale do Silício. Elas têm uma mentalidade de fazer negócios. E aí, assim, eu achei interessante os brasileiros contando o que eles viram lá, o que eles sentem. Porque, assim, lá no Vale do Silício, eles têm uma cultura de, assim, quanto mais rápido você quebrar, melhor. E aí os brasileiros falaram, é totalmente diferente do Brasil. Se você quebrar, morreu, acabou o mundo. Olha a sua mentalidade. E aí eles falaram, aqui não. Quanto antes você quebrar, melhor é, porque daí você consegue se recuperar, ou então aquela estratégia não deu certo. Olha que diferença, né, da mentalidade. Então acho que falta um pouco disso aqui realmente para nós brasileiros. É fácil? Claro que não. Todo mundo que entra, que monta o negócio, faz na melhor das expectativas, pensando em dar certo. Mas existem coisas que de repente você pode olhar para o passado até como aprendizado, tá? Porque quando a gente olha para um passado, isso aqui inclusive eu trabalho nos meus treinamentos, quando a gente olha para um passado que seja de forma saudosa, quando a gente olha para o passado, você tem duas formas de olhar. Você olha de forma saudosa, ou então algo que não deu certo, ou então você olha como aprendizado. Se algo não dá certo, aonde foi que teve o erro? Né, Michele? Como toda auto-boa responsável, a Michele estava na palestra aí que eu trouxe ali para a rede de mulheres, falando da autorresponsabilidade. Cadê? Eu sou afiliada e não tenho gastos. Perfeito, perfeito, Sônia. Ótimo, ótimo. Mas assim, de certa forma, sempre existe algum gasto. Ou você vai fazer um tráfego pago, você faz tráfego pago? Ou você usa o seu tempo. Isso. Então, ou você usa o seu tempo. Então, de certa forma, você está investindo em alguma coisa assim, por mais que não tenha um gasto financeiro. Mas você está investindo ou seu tempo, ou de repente em tráfego pago, né? Porque como afiliada, para você ter resultado, muitas vezes para você conseguir uma escala, você precisa, né, investir em tráfego pago, né? Então é isso aí, meninas. Mas muito bem. Mas não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, o número de mortalidades de empresas não seriam tão grandes. E o principal de tudo é a mentalidade. Eu costumo dizer o seguinte: a desgraça não é a desgraça. A desgraça é como você age perante a desgraça. Como assim, Tatiane? Que frase é essa? A desgraça, ela não é a desgraça em si. A desgraça é como você reage perante a desgraça. O que significa isso? Quando você passa por um desafio, você tem duas formas de encarar aquilo. Ou aquilo te derruba, ou aquilo te fortalece. Ponto. Quando a gente passa por um desafio, a gente vai sair de alguma forma diferente. A gente nunca sai igual. E cada vez que eu tô passando por um desafio, eu pergunto sempre para Deus: Deus, o que é que eu preciso aprender disso? Dessa dor que eu tô sentindo? Desse desafio? Desse não resultado? O que é que eu tenho que aprender? Boa noite, Luciane. Seja bem-vinda, mulher. Aí, a Luciane, eu falando de tráfego pago, a Luciane faz tráfego pago, hein, gente? Então, toda vez que eu estou passando por uma dificuldade, eu chego e converso com Deus: Senhor, me mostre. Eu quero levar isso como aprendizado. Então, eu não fico me lamentando. É claro que a dor, ela existe, né? Eu falo assim, por mais que eu já tenho conhecimento, tenho as ferramentas, gente, nós somos humanos. Então, primeira coisa também, se respeite, tá? Se respeite, se entenda, se compreenda. Somos humanos e assim, não tem como não sentir, mas tem como você lidar com essa situação de uma forma que isso não vai acabar com a sua vida. Tá fazendo sentido até aqui pra vocês, menina? Faz sentido? Então, é esse o ponto, Isso vai te fortalecer ou isso vai destruir a sua vida?
Quando a gente está falando aí de relação com os familiares, você também, empreendedora, veja bem, tá? Veja bem o que eu vou falar agora e tome muito cuidado para praticar isso aqui. Porque se você é de um jeito, aí você vai querer mudar. Exato, Débora, é isso aí. Só não fracassa quem não age. Perfeito, perfeito. Uma vez eu perguntei para o mentor, eu falei, olha, tô fazendo assim, eu tenho assim, o que é que tá errado comigo? Aí ele falou, a questão é, tá faltando você errar mais. Aquilo ficou aqui, ó, gravado, nunca saiu da minha mente. A questão é, você precisa errar mais. Errar mais. Errar mais é sinal que você está agindo. Se você não está errando é porque você não está agindo inicialmente. Ponto. Por mais que você tenha uma fórmula, né? Hoje tem muitas coisas na internet que a gente pode ver. Ah, faz assim, assado. Só que assim, nunca vai ser uma fórmula de bolo. Porque cada um, Deus fez a gente com a nossa essência maravilhosa. Com a nossa essência. Então, cada um é cada um vai fazer de um jeito. Gente, tem até uma dinâmica que eu fazia com as meninas de vendas, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu chamava uma moça de vendas e eu falava assim, olha, você vai vender uma meia furada para as meninas da sala, só que você não vai falar o que é, você vai trazer as características. Não fala para ninguém. Aí chamava uma outra em particular, olha, você vai vender uma meia furada. Eu fazia isso com 3 pessoas. E aí eu colocava na sala, só que as outras duas, né, três pessoas, as outras duas elas não viam como que a outra tinha falado. Então elas ficavam lá esperando a vez dela para elas virem e tentar vender o produto. Gente, como é incrível, cada uma falava de um jeito. E aí quando eu chamei as 3, que eu revelei que elas estavam vendendo uma meia fina furada, o pessoal da sala falou assim, exatamente, Luciene, se está tudo certo, está errado. Perfeito. Aí o pessoal da sala falou assim, gente, elas estavam vendendo a mesma coisa. Então, gente, não tem jeito. Por mais que você pegue uma fórmula, por mais que você pegue um passo a passo, entendi, vou fazer o passo a passo. Gente, cada um tem a sua essência, cada um traz a sua bagagem, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem o seu caminho neural, né? Que eu falo muito sobre isso também nos processos, né? Caminho neural. O que é um caminho neural? Vamos supor, a Luciane, que já tem uma qualificação de tráfego pago, ela senta, ela já tem um caminho neural dentro da profissão dela, dentro da qualificação dela, que vai fazer com que ela faça, produza. Isso é um caminho neural. Então, de toda a nossa vida nós trazemos bagagem, nós temos caminhos neurais. Então não adianta você pegar algo e achar que aquilo é uma fórmula, tá? Se deu certo para um, beleza, pode dar certo para você também. Mas no começo tem que errar, não tem jeito. E isso tem que ser, você tem que lidar com isso, já é uma mentalidade inclusive de empreendedora. É uma mentalidade de empreendedora. Frustra? Claro que frustra, mas como que você vai sair dessa frustração? Você vai sair mais forte ou você vai sair derrubada? Principalmente quando tem uma família, quando tem um familiar que cai matando em cima da gente, a gente já tá com um emocional que tá um lixo, que tá um bagaço, e aí às vezes a pessoa que podia ajudar, ela tá ali às vezes piorando ainda a situação. Então, minha amiga, vamos lá. O que eu ia falando, que eu falei, veja bem, tome muito cuidado porque as mudanças, né, radicais, enfim. Mas assim, vai também da imposição que essa empreendedora mostra. Da forma como ela age. Será que ela age de forma insegura? Porque muitas vezes essa empreendedora, quando ela não tá tendo resultado, ela tá insegura. Gente, eu mesma, que abri um negócio, que eu já trabalhava há 15 anos com isso. Quando começou ali, que eu não vi o resultado, eu sabia, mas eu acreditava no meu coração, eu sabia que ia dar certo, porque eu também já tinha vivido no passado, eu já sabia o caminho. Então eu tinha um caminho neural que me levava a saber que assim, o resultado ele ia vir. E quando a pessoa não tem um caminho neural, sabendo que vai ter resultado, olha só como é mais desafiador ainda. Gente, a minha empresa, só para vocês terem uma ideia, eu tenho consultorias, eu fui várias vezes em consultores, não vou falar o nome da organização, mas é uma organização que eu respeito muito, inclusive já fiz muitos treinamentos lá. O consultor falou pra mim 3 vezes, Tatiane, fecha a sua empresa. 3 vezes. Era um consultor financeiro. A hora que ele olhava os números, Tatiane, fecha a sua empresa. Só que lá no meu coração eu pensava assim, poxa, com todo respeito, mas esse rapaz, ele tá aqui no arzinho condicionado. Chega no 5º dia útil, ele tem o salário dele garantido.
Ele sabe na teoria, mas eu sei na prática. Olha só a mentalidade. Respeitava o que ele falava, até mesmo porque ele estava visualizando números. E os números, inicialmente, eles não eram favoráveis. E ele falou várias vezes para mim, fecha a sua empresa. Mas você sabe por que ele falou também, fecha a sua empresa? Então olha só como a gente tem que ter cuidado com os filtros. Escuta só. Ele havia quebrado uma empresa. Então, quando ele falava para mim, fecha a sua empresa, ele queria me proteger. De certa forma, ele queria me dar uma orientação, ele não queria que eu sofresse o que ele sofreu, fechando a empresa dele. Só que ele estava mostrando o mundo para mim de acordo com o mundo dele, de acordo com o caminho neural do resultado que ele teve com a empresa dele. Se eu não tivesse tanta certeza no meu coração, no primeiro fecha a sua empresa eu já tinha fechado. No primeiro fecha a sua empresa eu já havia fechado. Mas lá no meu coração eu sabia que era somente questão de tempo. Mas a questão de tempo era fazer coisas diferentes. Gente, nesse período aí eu me reinventei não sei nem quantas vezes. Que é aquela frase lá, amiga. Você ser empreendedor é você se jogar de um penhasco e construir um avião na queda. É isso. É sobre isso. Existem vários fatores. Quando a mulher, de repente, ela abre uma empresa, ela tem uma qualificação, né? Vamos imaginar que essa pessoa, ela faz bolos, ela é boleira. Quando ela abre oficialmente uma empresa, ela precisa dominar ali áreas, né? Não somente fazer bem feito o que ela já sabe fazer, o que ela sempre fez muito bem feito, mas também dominar outras áreas. Ela vai ter que saber de marketing, ela vai ter que saber de vendas, ela vai ter que saber de finanças. Aqui, ó, vamos ver o que a Débora falou. As pessoas querem nos proteger dos seus fracassos, principalmente os familiares. Sensacional a sua colaboração aqui, Débora. Sensacional. Exatamente. Muitas vezes, essas pessoas, elas não estão falando por mal. Elas estão falando pro quê? Pro nosso bem, que é o que a Débora acabou de trazer aqui. Elas estão falando por bem. Só que elas estão olhando pelo filtro delas. Ou então, vamos lá, de repente ela nem tenha vivido aquilo, mas ela está olhando por filtros de outras pessoas. De repente ela conheceu pessoas que quebraram empresa e elas estão ali preocupadas de fato com você. Elas estão preocupadas com você. Afinal, as pessoas que estão à nossa volta são pessoas que nos amam. Os filhos, pai, mãe, irmãos, eles querem o nosso bem. Só que, muitas vezes, eles estão olhando pelo ângulo, pela vista deles. Então, se você tem um desejo no seu coração, minha amiga empreendedora, você precisa sentar e conversar com seu esposo, você precisa se impor também com respeito, com educação, com conexão, se impor, que eu digo no sentido assim, o que você demonstra também para sua família? Você se demonstra fracassada? Porque se você demonstrar, aí que eles vão cair matando mesmo em cima de você para que você pare. Porque eles já estão vendo que não vai dar certo, mas na verdade não é nem pela questão, pelo fato de dar certo, é pela forma como você está agindo. Fica claro aqui a diferença das duas coisas? Uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Se você sabe o que você está fazendo, aliás, por mais que você esteja com medo, mas você confia no processo, você sente, você está fazendo coisas novas. Tá fazendo sentido até aqui pra vocês? Outra coisa, gente. Super, fez todo sentido. Obrigada, Michele, pelo feedback. Então é isso, meninas, águias, mulheres. É assim que vocês têm que ser, né? Se olhar como mulher empreendedora, mentalidade. Beleza, Débora? Gratidão aí também pelo feedback. Mentalidade, né? Agora você não é mais né? Como que eu vou falar? Você é uma empreendedora. Se você é uma empreendedora, você tem que ter essa mentalidade, você tem que trabalhar essa mentalidade de empreendedora. E para isso, muitas vezes a gente tem que ser firme, a gente tem que ter, principalmente aqui, a outra parte é cuidar da saúde emocional. Como que cuida da saúde emocional dessa mulher que está num grau ali deplorável, né? Muitas vezes está trabalhando muito. Gente, inclusive trabalhar muito inicialmente, vocês têm que colocar um prazo para que isso acabe.
tá? Por exemplo, quando eu tava no meu empreendimento, gente, no começo, de verdade, eu tava até com olheira, assim, ó. Ainda eu tinha um local alugado. Ai, obrigado, Michele. Mandei para algumas amigas a live, porque realmente está muito rico de conteúdo. Gratidão, gratidão. Eu tinha um local alugado e um dia o proprietário passou dele e falou assim: nossa, Tatiane, você tá com o olho assim, você tá cheio de olheira. Eu falei: pois é, se um dia alguém falar que eu tive sorte, eu vou de voadora no peito da pessoa. Ainda falei pra ele assim, ele se matou de dar risada, né? Por quê? Porque não é sorte, mas assim, no começo você precisa se dedicar mesmo, esse tempo. De repente você precisa ficar sem comprar algumas coisas se não tá entrando dinheiro, você tem que ter o controle financeiro, né? Separe o que é de empresa, principalmente isso aqui é o maior erro, gente, dos empreendedores. Colocar tudo junto ali, conta física com conta jurídica, separe, tem o seu prolabore, né, o do empreendedor é prolabore, até mesmo porque uma parte desse dinheiro você não pode pegar todo o lucro. Se você pegar todo o lucro, o que acontece? Você já viu aquele senhor que de repente tem um barzinho, um boteco ali, ele tem que trabalhar pro resto da vida. Por quê? Porque o que ele pega, ele gasta. Então, justamente como mentalidade empreendedora, essa mulher ela não pode gastar todo o dinheiro. Ela tem que separar as contas, né? Tem que saber o quanto que ela precisa ganhar, o quanto que ela precisa para se manter e, de repente, até inicialmente segurar um pouco ali, né? Que foi o que eu fiz, gente. Segurei 3 anos. Haja psicológico para aguentar ficar 3 anos sem faturar com a sua empresa, só esperando, só investindo. E eu estava investindo ainda tudo que eu havia conquistado dentro de 15 anos de trabalho que eu saí, eu tinha um planejamento, então eu saí para poder abrir o meu negócio. Então, olha o emocional, gente, é difícil, é difícil. Só que daí o que eu fazia para cuidar da minha saúde emocional? Primeiramente, a nossa fé em Deus, independente da sua religião, oração, os mindfulness da vida, meditação. O que mais que eu fazia? Ler livros, treinamentos, mentorias, tudo isso eu fui buscando, porque daí vai desvendando, você muda o seu foco. Então vamos supor, você faz uma mentoria, você faz um treinamento, você tá ali no seu mundo, você tá na sua visão ali do seu mundo, e você fala assim, não sei pra onde ir, não sei o que fazer, não sei. Quando você lê um livro, quando você assiste um filme, quando você participa de uma mentoria, de um treinamento, de um curso, aquilo faz assim, ó. Meu Deus, tem essas possibilidades e eu não estava vendo. E isso já começa automaticamente a gerar uma boa energia lá dentro. Com isso você já começa a ficar motivada, porque você começa a ver possibilidades o que antes você não via. Quando a gente está aqui fechada no nosso mundo, é difícil, a gente não vê, até mesmo porque o foco do nosso pensamento está em quê? Na escassez. O foco do nosso pensamento está na escassez. Então, olha só, caminho neural. Como, inclusive, tem ferramentas no Sessão Cápsula, gente. O pessoal tá perguntando muito sobre a Sessão Cápsula. Depois eu vou falar um pouquinho mais, né? Eu vou gravar alguns vídeos aqui falando. O que vocês tiverem de dúvida, pode me perguntar sobre a Sessão Cápsula. Mas a Sessão Cápsula, ela tem algumas ferramentas que se chama ferramentas VAS. Visualização, audição e sinestesia. Porque o nosso cérebro ele não sabe aquilo que a gente viveu ou aquilo que a gente imaginou. Quando eu trago uma ferramenta, né? Inclusive a Michelle hoje perguntou para mim, Tati, mas tem a ver com hipnose? Não tem nada a ver com hipnose. Aqui o que eu tô fazendo com uma ferramenta VAS? Ela vai trazer uma nova memória para sua vida. Nós só conseguimos viver aquilo que nós trazemos de memória. Então, não tem não sei se vocês já ouviram falando assim, se você quer prosperidade, vai num restaurante bom, vai ver o carro que você quer. Por que isso? Por quê? O porquê disso? O porquê disso? Para que você já crie caminhos neurais. Gente, isso funciona, tá? Isso funciona. Eu sou a prova viva. Na época, lá atrás, eu queria um carro e eu sentei no carro, isso aqui é uma técnica também que eu tô ensinando vocês, tá, meninas? Meninas, mulheres, águias, empreendedoras. Coloca a mão no volante e olha, e guarda essa imagem. Guarda. E fica mentalizando, principalmente na hora que você vai dormir. Gente, é batata. É claro que tem uma série de outras
outros nuances, né? Mas assim, um deles é a visualização. Então, dentro do processo da sessão cápsula, ou das sessões cápsulas, eu vou trabalhar muito essa questão da visão. A visão, plano de ação também, e também criar essas memórias, tá? Porque daí, claro, depende do... Quando eu falo sessão cápsula, é uma única sessão. Só que essa pessoa pode fazer várias sessões, então a gente vai trabalhando aquilo que ela precisa trabalhar, tá? Numa sessão também não dá pra fazer tudo, mas, por exemplo, eu tenho mais de 50 ferramentas que eu vou utilizar de acordo com a sua necessidade. Então, tem as ferramentas cognitivas, que são as ferramentas mesmo para visualizar, e as ferramentas emocionais, que são essas ferramentas VAS, que a gente chama visualização, audição e sinestesia. A gente só muda quando a gente tem uma repetição ou quando a gente sofre um forte impacto emocional. Quando a gente é criança, se a mãe chega pra gente e fala, você é uma burra, e puxa a sua orelha, o que aconteceu ali? Você teve um forte impacto emocional negativo. Negativo. Ela não fez isso por mal, ela fez isso por quê? Porque ela queria te corrigir, ela queria que você fosse uma pessoa melhor quando crescesse. Mas aquilo pode ter causado, de repente, um trauma na sua vida. E aquele burra tá guardado aí na sua mente uma série de ações que você tem feito. Então isso precisa trazer um novo significado, com novas memórias. É isso. Acho que eu consegui explicar agora, com novas memórias. Então quando a gente faz uma ferramenta VAS, eu tô trazendo um forte impacto emocional na sua mente, porém de forma positiva, agora de forma positiva. E isso vai ficar empilhado, porque memórias elas vão se empilhando. E você é o que é o fruto das suas memórias, certo? Por exemplo, tem uma ferramenta aqui que se chama Quinta Potência, que você consegue vivenciar mentalmente a sua empresa crescendo a nível exponencial, a nível absurdo. Coisa que, de repente, você não conseguiria sozinha. A sua mente, ela vai até o que você viveu. Aqui a Sônia tá falando, tá fazendo sentido, Sônia? Ela escreveu muito bom. A Michelle escreveu, tenho que ir para um compromisso. Meu amor, depois você assiste, tá? Vai ficar gravada, tá bom? Gratidão pelo seu momento aqui na live. Então, gente, é isso, tá? Cuide da saúde emocional. Como que você cuida? Leia bons livros, faça boas mentorias, porque daí isso vai te abrir um leque. Faça a sessão cápsula, gente. Não é porque eu faço, gente, é porque funciona. Inclusive, gratidão aí, Sônia, tá falando sim, faz muito sentido. Muito, show de bola, gratidão. Que bom que eu tô compartilhando algo que vai realmente trazer um prisma, né? Que nem vocês estão assistindo aqui, vocês já vão sair cheia de ideias, né? Dentro pra colocar em prática aí na vida de vocês. Mas, por exemplo, uma sessão cápsula, por que eu desenvolvi a sessão cápsula? Muitas vezes a pessoa ela não tem... gente, o resultado ele vem. Só que muitas vezes a pessoa não tem os recursos financeiros ali para fazer 8, 10 sessões. E o que eu percebia? Que a cada vez que a pessoa saía de uma sessão, ela já conseguia ter um resultado absurdo. Então eu falei, por que não fazer a sessão cápsula pontual? A pessoa me traz uma demanda e eu vou trabalhar com ela pontualmente. Então são mais de 50 ferramentas que eu vou trabalhar com você aquilo que vai, de fato, ajudar para aquele momento, sabe? Aquele momento ali você vai falar, Tati, eu preciso disso. Então eu vou te ajudar com uma ferramenta que de repente pode ser uma ferramenta VAS, né? Aí tem, que nem eu falei, são várias ferramentas. De repente uma ferramenta mais cognitiva, de repente um plano de ação estruturado ali pra gente fazer juntas, mas pontual, tá? Agora, se a pessoa falar assim, pô, gostei, tenho mais demandas aqui, eu tenho uma demanda emocional que eu preciso resolver da infância, que eu agora detectei através dessa live, eu percebi que eu preciso trabalhar, a gente vai fazendo sessões de acordo com o que a pessoa deseja, o que a pessoa deseja chegar, porque assim, o resultado é certo, gente, tá? Eu garanto o resultado, ok? Então, vamos lá. Cuide da sua saúde emocional. Essa mulher, às vezes, ela não tá nem conseguindo, às vezes, ter condição financeira para conseguir, inclusive, se cuidar. Mas faça uma caminhada, anda pelo parque. Teve uma época, gente, que eu tava assim, foi justamente na época em que eu estava para perder o meu pai, né? Pro meu pai ir embora. Foi quando eu montei a empresa. Então, eu tava com aquela situação com a empresa e eu estava com a situação ainda do meu pai, que estava de cama e eu vendo ele pouco a pouco, dia a dia, eu vendo que ele estava indo embora. Você sabe o que eu fazia, meninas? Eu andava no parque e ficava procurando a flor mais bela, ou algo mais belo, e eu tirava foto.
Era uma forma de eu tirar minha mente daquele sofrimento que eu estava vivendo. E isso me trazia um cuidado emocional, porque às vezes você vai falar assim, Tatiane, mas de repente essa mulher não tem nem dinheiro, nem condição, mas tem coisas que você pode fazer. Hoje em dia tem tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar no nosso emocional, entende? Isso era uma coisa que me fazia tão bem. Eu estava ali tão triste, mas num grau de tristeza tão grande, que andar no parque e procurar coisas bonitas, folhas, enfim, tudo aquilo que me chamasse atenção, aquilo cuidava da minha alma naquele momento. Então, tá vendo? Algo que você pode fazer, que você não vai gastar nada, é algo que você vai fazer que vai te ajudar muito, pelo menos descubra, né? Tenha em mente o que pode te ajudar dentro desse processo. Para mim, isso me ajudava de uma forma absurda, tá? Aqui, Débora. Tati, eu faço corrida no bairro onde eu pretendo morar. Que delícia! Meu, a corrida ela é maravilhosa porque ela vai... Eu esqueci agora o nome. Libera um hormônio que traz essa sensação de paz. Aqui, ó, a Sônia falou, eu faço isso, caminho em um lugar lindo. Perfeito, gente. Isso você tá cuidando do seu emocional, porque a mulher precisa. Porque se ela ficar ali só com os pensamentos dela, dopamina, isso, gratidão, Débora. Dopamina, ela libera dopamina. Então são formas que você tem. A dopamina é uma farmacinha natural que a gente tem dentro da gente, que vai te ajudar muito, né? Então faça algo que te traga essa dopamina naturalmente. Legal, Sônia. Ah, que bacana, meninas. Tô adorando aqui a interação, viu? Gratidão, que bom que tá fluindo, né? A gente tá conversando bastante aqui. Outra coisa também, meninas, como eu disse, né? Buscar apoio de mentorias, porque isso vai te ajudar a abrir novos caminhos neurais, novos prismas daquilo que você de repente não está vendo. Você vai ver algo ali que vai te ajudar. Gente, às vezes, olha, eu vou falar pra vocês, a virada de chave é uma coisa tão besta, que você fala, meu Deus do céu, não acredito que eu tava batendo cabeça nisso. Às vezes é algo tão simples que até você duvida, mas isso aqui vai trazer resultado? Gente, e traz pequenas mudanças. Outra coisa também aqui, minha amiga, comemore as pequenas conquistas, vibre, mas vibre mesmo. Quando eu falo vibrar, o que acontece? A mulher, ela tá focada só na escassez, na falta, que às vezes acontece uma coisa boa, ela não acaba nem focando. É que nem, por exemplo, quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui, que aconteceu uma vez. A pessoa estava fazendo um processo master comigo, um processo individual. E aí eu sempre pergunto, quais foram os ganhos da semana, né? Quais foram os ganhos significa? O que você evoluiu? Aí, a princípio, a pessoa virou pra mim, escuta essa, a pessoa virou pra mim e falou assim, não teve nenhum ganho. Ok. Aí eu comecei a fazer perguntas. Tá, e referente a isso? Isso fluiu, deu certo. Opa, então peraí, a gente pode considerar um ganho aqui? Pode. Olha pra você ver como nosso cérebro é complicado. A gente precisa trabalhar com ele da melhor forma para que a gente traga o melhor dele. E aí, escuta essa. Tá, então anota isso. Aí foi um ganho. Beleza. Vamos lá. Não tive mais nenhum ganho. Fui perguntando. Não, peraí, nisso aqui eu evoluí. Nossa, eu não tinha prestado atenção. Realmente isso aqui foi um ganho. Opa, amiga, anota então. Isso foi um ganho. Resumindo, no final das perguntas daquele processo ali, a gente chegou a mais ou menos uns 10 ganhos. E o que acontece? A pessoa tá tão focada no que é negativo que ela não consegue ver a evolução que ela teve, ela não consegue ver os benefícios, as coisas boas que aconteceram ao longo do percurso. Então a felicidade, ela tem que estar ali, minhas águias, como uma meta. Se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Mas você precisa comemorar os pequenos avanços. De repente você conseguiu um cliente que vai te ajudar, não sei, qualquer coisa, você precisa comemorar esses ganhos. Quando você faz isso, você está atraindo mais e mais. Tá fazendo sentido aqui pra vocês? Então, comemore as suas vitórias, tá? Agora aqui, falando da parte familiar, gente. Bom, já falei da questão da mentalidade de resiliência, né? Já falei da questão da mentalidade de resiliência. Obrigada, meninas, águias lindas. Obrigada, viu? Gratidão pelo feedback.
Eu já falei aqui da resiliência, que a gente precisa cultivar a resiliência. E isso é trabalhar a mentalidade, literalmente, tá? A gente precisa trabalhar a nossa mentalidade, que é o principal. É aqui que tá tudo, gente. É aqui que tá o comando de tudo que vai ser externizado. Na verdade, todos os seus resultados hoje já faz parte do HD que tem aqui dentro, ó. Já faz parte do HD mental. A gente realiza aquilo que a gente consegue dentro das nossas, do nosso conhecimento. Certo? Ó, trazendo aqui uma outra coisa importantíssima. Eu tô olhando aqui minha colinha, gente. Coloque as pessoas para te ajudarem. Aquelas pessoas que estão te julgando, ou trazendo algo, ou então mandando você parar com o seu empreendimento, coloque essas pessoas dentro do processo e converse de forma calma. Porque o que acontece? Quando a gente está num grau assim, a pessoa já está nervosa, a mulher já está nervosa, por quê? Porque ela não está de repente tendo resultado. Vem a pessoa e fica falando as coisas, ela vai piorar a situação, inclusive para você que de repente está no grau invertido. Vamos lá, apoia essa pessoa, é o sonho dessa pessoa. É o sonho, a vida dela que tá ali. Quando a gente fala de empresa, a gente não tá falando de empresa. Ninguém abre empresa por abrir, todo mundo abre empresa porque tem um sonho, porque quer realizar algo. Então, se outra pessoa vem e fica minando essa energia que já está baixa na maioria das vezes, gente, a tendência é não ter resultado. A tendência é ser mais um número estatístico, infelizmente, de falência. Meninas, se respeitem também. Respeite o seu emocional. O dia que você quiser ficar mais quietinha, fica mais quietinha. O dia que você tiver vontade de chorar naquele momento, chore, se resolva. Gente, mas se respeite, se entenda. Não se cobre tanto, tá? Não se cobre tanto. Ou melhor, você pode até querer mais. Todo mundo quer mais. Só que se entenda, quando você entra em paz com você também, você consegue já ter um ganho absurdo. Você é humana. O principal problema está também na nossa mentalidade. Às vezes não são nem as pessoas, às vezes nós mesmos queremos fazer tão perfeito que a gente fica se auto-julgando. Quem aqui já leu aquele livro? Deixa eu ver se eu lembro. O Jogo de Tênis Interior. Alguém já leu O Jogo de Tênis Interior? Ele fala justamente tinha as pessoas que jogavam tênis e tinha umas que tinham mais resultado, mas eu não vou contar tudo não, tá? Depois vocês leem. Mas só um spoilerzinho aqui. Tinha umas que tinham mais resultado e outras não. Ah, então depois você lê, tá? É obrigatório porque eu tô falando aqui em termos mentalmente. Então já pode colocar aí. Não está na minha lista. Então pode colocar aí Jogo de Tênis Interior. Então o que acontece? Essa pessoa, ele começou a perceber, o técnico começou a perceber que umas se saiu melhor, outras não. Só que tinha pessoas que jogavam muito bem. E aí o que ele percebeu? Que o jogo de tênis aqui dentro, quando a pessoa ficava falando, ai, mas você errou, ai, tá vendo? Quando ela se auto-julgava muito, eram as pessoas que mais erravam no processo. Olha só. Então, lembra que eu falei pra vocês ficarem até o final da live? A gente já tá quase chegando. Gente, tem coisa pra caramba aqui. Isso aqui dá mais uma live, porque tem muito mais coisas aqui. É que eu gosto de fazer 1 hora pra não ficar muito cansativo, né? Pra gente poder se ver também mais vezes depois. Mas estamos chegando no final e o que eu queria trazer, a cerejinha do bolo era essa. O jogo de tênis interior aqui dentro, para que você possa trabalhar. Se você está mentalmente, emocionalmente inabalável, você vai ter uma outra postura em relação às pessoas à sua volta, em relação ao seu empreendimento mesmo. Você vai ter uma outra postura. Agora, se você já está... tem até um ditado que fala o seguinte, que as pessoas só conseguem nos afetar quando nós damos permissão. As pessoas só nos afetam quando damos permissão. O que significa isso? A permissão é mental. Mental. Então, quando a gente permite, as outras pessoas fazem com a gente, muitas vezes, aquilo que a gente não quer que seja feito. Ok? Voltando, eu comecei a falar e voltei aqui. Coloque pessoas, as pessoas que estão aí julgando, coloque elas para ajudar a resolver. Coloque
essas pessoas para fazerem parte do seu processo, para que elas também entendam que você tem passado, que não é somente por capricho, aquilo ali é um sonho teu, é um sonho. Então coloque essas pessoas para participarem do processo no sentido de pedir ajuda. Gente, eu tô precisando de ajuda, eu não tô precisando de crítica, eu não tô precisando de julgamento, até mesmo porque o julgamento aqui dentro, eu já estou sendo julgada pela minha mente, mas eu quero que vocês me ajudem a tomar decisões de forma pensada, porque isso aqui é meu sonho. Eu não posso sentar e simplesmente jogar para o alto. E aí vocês vão, com a família, com quem estava ali te julgando, vão criando estratégias. E aí, para pensar e analisa direitinho qual que seria a melhor estratégia. Ou de repente até pede ajuda, gente. Pede ajuda. Gente, minha mãe tá passando mal, eu vou ter que ir lá, desculpa, tá? Eu vou ter que ir lá. Desculpa, depois eu volto, perdão. Eu vou ter que parar.